Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar de lentes de contacto coloridas. Eu recebi 4 pares para testar da loja TTDI. Isto tem uma pessoa a dizer até às vezes, quase que sai outra coisa, não é? Umas das lentes são estas aqui que são verdes. Eu tenho naturalmente os olhos castanhos e vou então falar-te um pouco sobre elas, falar um pouco sobre a loja em questão e também sobre alguns cuidados a ter com lentes de contacto e mostrar como é que cada uma das cores ficou nos meus olhos castanhos. Por isso, se quiseres conhecer melhor aqui as lentes de contacto da TTDI, continua aí a assistir. Antes de começar a falar aqui sobre as lentes de contacto e mostrar-te a caixinha que eu recebi, toda bonitinha. Foi assim esta caixa, mas eu já vou mostrar depois aí mais em pormenor como é que são as embalagens. Eu quero deixar um alerta, porque eu acho que temos que ter muito cuidado. Nós estamos aqui a aconselhar-vos coisas daquilo que aconselhamos e como é que aconselhamos. E por isso eu tenho que dar um alerta que é o seguinte: nem toda a gente pode utilizar lentes de contacto. Eu uso lentes de contacto desde os meus 17 anos, por isso há coisa de uns 15 anos, 16, 17, acho que é 17, pronto. Já nem consigo fazer contas, mas bom, há 17 anos mais ou menos que eu uso, porque eu tenho miopia. Foi-me diagnosticada a miopia desde os meus 12 anos, que foi quando eu comecei a notar efetivamente uma dificuldade em ver ao longe e comecei a utilizar lentes de contacto aos 17 anos, mas eu antes de começar a utilizar as lentes foram feitos testes para ver se o meu olho era compatível com lentes de contacto, porque nem todos os olhos podem utilizar lentes de contacto, porque se não tiveres lubrificação suficiente no teu olho, vai criar atrito entre a lente de contacto e o teu olho e corres o risco de desenvolver úlceras córneas, na córnea, entre outros problemas. Por isso, o meu conselho é, se não usas lentes de contacto para ver, se nunca fizeste estes testes, se queres começar a utilizar lentes de contacto coloridas, tem atenção a isso, vai a uma consulta de especialidade para ver se efetivamente podes começar a utilizar, porque temos de ter muito cuidado, não é, lentes de contacto não é a mesma coisa que um batom ou uma sombra de olhos, está bem? Bom, tendo este disclaimer feito, vamos então falar aqui sobre estas lentes de contacto em específico. Eu já recebi as lentes de contacto há umas 2 semanas, tenho estado a testar tanto umas como as outras, todas elas já testei há alguns dias para conseguir ver a nível de conforto, a nível de, lá está, se consigo estar bastantes horas com elas, porque eu estou muitas horas com as lentes de contacto, uso lentes de contacto numa base diária porque eu preciso efetivamente delas para ver, não é só uma situação estética, eu preciso disto para ver. E então acabo por estar muito mais horas do que uma pessoa que seja ali só uma coisinha, hoje apetece-me uma lente colorida ou assim, pronto. E então já as recebi e tenho estado a testar. Como estava a dizer, recebi então esta caixinha e podes ver aí que as outras, depois lá dentro vêm as caixinhas das lentes de contacto. Cada lente tem lá atrás o nome e recebi também as embalagenzinhas para depois colocar as lentes com um líquido próprio. Porque as lentes de contacto, quando não estão a ser utilizadas, elas devem ser colocadas nesses recipientes que devem ser trocados de 3 em 3 meses e com um líquido próprio que se compra nas óticas, ou seja, nada de soro fisiológico, é mesmo um líquido próprio. E eles têm também aí na embalagem, eles trazem lá toda a informação, os cuidados a nível com as lentes, mas é tudo em inglês, toda a informação é em inglês, mas também toda a loja é em inglês, por isso supõe-se que se compras na loja que em princípio sabes pelo menos o mínimo assim de inglês, mas fica esse alerta que têm que ser trocadas de 3 em 3 meses essas caixinhas por questões de higiene, para não começarem a acumular bactérias e não vires a ter problemas na vista. Muito cuidado com isso. Outra coisa também, na hora de aplicar as lentes de contacto, lavar bem as mãos, ter atenção se a lente está do avesso ou se está do direito. Ela, quando está do direito, ela fica assim, parece uma tigela, assim, e quando está do avesso, aqui as pontas fazem isto, fazem tipo assim, como se fosse tipo um prato de sopa que faça isto assim. Do direito assim, e quando estão do avesso as pontas fazem isto, por isso muito cuidado, porque ao colocar a lente do avesso ela não se fixa no sítio como é suposto, ao mexeres a pálpebra sai do sítio, pode causar desconforto. Outra coisa também, antes de colocar as lentes, vê bem se não tem nenhuma impureza, se sentires algum desconforto, tira a lente, limpe, lava bem com o líquido, porque às vezes basta ficar uma coisinha, se estiveres a sentir desconforto deves tirar, porque senão podes criar algum problema na vista e não queremos isso. Então, esta loja aqui, as lentes, segundo a informação que tem no site,
as lentes de contacto deles são feitas de acordo com as normas, respeitam quer as normas dos Estados Unidos, as normas da FDA, como as normas europeias, e têm inclusive um certificado ISO, tem toda essa informação no rodapé do site, bem como outras informações sobre a loja, para poderem consultar. Então, eu escolhi 4 cores, escolhi estes aqui que são as verdes, que eu acho que até são bem naturais, no entanto, eu acho que eu entendo, porque há algumas que eu já utilizei que, na minha opinião, tinham um aspecto ainda mais natural do que estas, porque eram daquelas que iam do verde para o castanho, e estas das que eu vi lá na loja verdes foram as que me pareceram mais naturais para usar em olhos castanhos, mas que faziam um degradê. Então esta zona aqui, a bolinha do meio, não era tão demarcada, o que ainda dava um ar mais natural, mas mesmo assim gostei bastante delas. Foram estas verdes. Deixei o nome na tela de qual é que é como é que se chama a cor, acho-as muito bonitas. Qualquer uma delas são muito confortáveis, não saem com facilidade do sítio, porque eu já cheguei a utilizar lentes que eu pescava um bocadinho e fugia ligeiramente, então parecia que passava-me ali uma névoa. Não fogem com facilidade do sítio, e eu tenho-as utilizado mesmo bastantes horas, aliás, muitas horas mesmo, mais do que seria suposto, porque o aconselhado mais ou menos é utilizar lentes de contacto por 8 horas, mas eu acabo por utilizar mais do que isso. Mas, como eu disse, já tenho muita experiência de utilizar lentes de contacto. Assim que eu começo a notar a vista cansada, eu tiro-as. E já agora, mais uma coisa, se começares a ficar com a vista, parece sentir a vista quente, é sinal que a vista está a começar a ficar cansada. Sente-se ali, parece a vista pesada, é sinal que a vista está a ficar cansada, hora de tirar as lentes. Depois, outra cor que eu escolhi foi esse cinzento, que vai um degradê de um cinzento para o castanho. Lá está, também já utilizei cinzentas mais naturais, mas essas até fazem um degradê giro. Depois, essas cinzentas aí que são bem claras, que eu acho que isso mais parece um azul gélido do que propriamente um cinzento, mas são giras assim para vídeos, para usar mais sim, mais coisas, situações pessoais. Acho que ficam um bocadinho com ar de zombie, se calhar, mas assim para vídeo acho que fica muito bonito. E depois escolhi também essas castanhas, e agora deve estar a pensar assim, então, mas tu tens os olhos castanhos, porque é que escolheste umas castanhas? Porque eu preciso justamente das lentes de contacto para ver, e isto são lentes de contacto com durabilidade de 1 ano, então durante 1 ano eu não tenho que me preocupar com lentes de contacto. A verdade é essa, não tenho que me preocupar com outras lentes de contacto. E elas dão assim um ligeiro realce aos meus olhos, porque são um castanho ligeiramente mais claro, mas não fica a parecer que eu tenho lentes de contacto coloridas. Só quem estiver mesmo ali ao perto é que nota que eu estou com as lentes, mas senão nem parece que eu estou a utilizar lentes de contacto coloridas. E eu, sendo franca, eu prefiro até... É assim, já cheguei a uma altura que andei a utilizar lentes de contacto verdes e isso durante muito tempo, mas eu atualmente prefiro até regularmente utilizar com os meus olhos castanhos, porque a natureza sabe o que faz. E é aquilo que eu acho que combina melhor comigo, são os olhos castanhos. Se bem que os verdes acho que não fica assim mal, mas o castanho acho que combina melhor comigo. E então acabei por escolher também essas castanhas. E pode ser até uma boa ideia para quem necessite de lentes de contacto para ver, propriamente, escolher umas que sejam semelhantes aos olhos naturais, porque são umas lentes que duram 1 ano e acaba por ser muito mais económico. Outra coisa também, lá por ter 1 ano de garantia não quer dizer que elas vão necessariamente durar 1 ano. Pode acontecer às vezes, como já me aconteceu, de alguma lente ficar rachada, às vezes tanto põe e tira, fica rachada, por isso, se ao colocares alguma lente sentires algum ligeiro desconforto, por muito pequeno que seja, tira a lente, vê se observa bem a lente com a luz, nem que tenhas que usar uma lupazinha para ver se não está com nenhuma rachadura, se não está com nenhum pelinho pequenino que seja, etc. Porque senão essas coisas, além do desconforto, também podem criar alguns problemas na vista. Eu espero então que tenhas gostado deste vídeo. Se tiveres alguma dúvida sobre as lentes de contacto, deixa aí em baixo. Muito obrigada por assistir, um beijo enorme e vemo-nos no próximo.